Lula se reuniu hoje com o chanceler alemão Olaf Scholz. Logo após o encontro, o brasileiro reconheceu que a Rússia errou ao invadir a Ucrânia e falou sobre os motivos que já ouviu para o conflito, entre eles a proximidade da OTAN com a Rússia. Vamos ver. Não entendia muito bem por que aquela guerra estava existindo. Uns diziam que era por conta da OTAN se instalar na divisa com a Rússia. Eu lembro de um discurso do Papa Francisco dizendo que as pessoas não podiam esperar que o russo ficasse quieto de colocar um cão latindo na sua fronteira. Hoje eu tenho mais clareza da razão da guerra e eu acho que a Rússia cometeu o erro clássico de invadir, sabe, o território de outro país, portanto a cruz está errada, mas eu continuo achando que quando um não quer, dois não briga, é preciso que queiram paz. Lorival, vou deixar começar com você só com essa frase do presidente Lula, quando um não quer, dois não brigam. Bem, eu tenho uma pergunta para o presidente Lula. Que parte de a Rússia invadiu a Ucrânia o senhor não entende? Quer dizer, quando um país é invadido, ele não fica com... Ele só tem duas escolhas. Ou ele se rende, se entrega, ou ele luta. Não foi uma escolha da Ucrânia lutar com a Rússia. Pelo contrário, a Ucrânia fez tudo o que pôde para evitar essa guerra. O presidente Zelensky foi duramente criticado pela oposição ucraniana por não ter se preparado para essa defesa, não ter cavado trincheiras, não ter reforçado as linhas de defesa, porque ele queria não dar nenhum pretexto para a Rússia, não ser visto dando nenhum pretexto. E a OTAN teve exatamente a mesma postura, não forneceu as armas antiaéreas que a Ucrânia pede há muitos anos, enfim, tentou negociar até o último momento, incluindo o Olaf Scholz, né? Então, assim, todos o Biden e são hoje acusados de terem tentado apaziguar o Putin, né? A Angela Merkel da Alemanha, que era a chanceler, e o Scholz era o ministro das Finanças e vice-chanceler, é muito acusada por ter feito acordos com o Putin, de tudo na tentativa de apaziguá-lo, fez o Nord Stream 2, o gasoduto, assim por diante. Ou seja, o Ocidente fez todo o possível para evitar essa guerra. Caio, vou jogar a provocação do Lorival para você. Ele diz que o Ocidente fez tudo para apaziguar o Putin e não conseguiu. Lula está com a mesma proposta. Reuniu o G20 para tentar um diálogo. Vai funcionar? Difícil, né? Eu penso que há uma tentativa aí do Brasil, dessa política externa, de tentar retomar alguma mesa de diálogo, né? Como lá atrás também, em alguns momentos se tentou também e não conseguiu, né? Em se tratando de grandes conflitos mundiais como esse, né? É difícil a gente conseguir identificar até que ponto isso é algo concreto, de uma proposta, ou é algo mesmo apenas no discurso, né? No discurso que é feito a partir do presidente. Houve outras situações, o Lorival é capaz de lembrar melhor do que eu, pontos e situações em que, quando em governos petistas, que houve essa tentativa de promover uma mediação, né? Mas é algo que, se nem as grandes potências conseguiram, quanto mais o Brasil, um governo que acaba de começar e tendo ali muitos desafios, tanto internos quanto externos, para liderar uma mediação desse porte. É muita prepotência do Brasil e do Lula, Felipe, tentar ser esse mediador, ou vai de acordo com a nossa tradição de política externa? Olha, em primeiro lugar, eu preciso registrar a perversidade do Lula, porque esse tipo de declaração, você comparar ali uma invasão com um caráter genocida de outro país, é uma briguinha de crianças ou de adolescentes, que um não quer, dois não briga. Isso, quem quer que tenha acompanhado pelo menos o começo da guerra, o começo da invasão russa, os relatos de tortura, de extermínio, de estupro, não pode fazer uma analogia como essa. Como o Lorival falou, a gente acompanhou ao vivo, estava no ar aqui, eu reagi imediatamente à declaração do Lula.
Os ucranianos, ou eles fogem, ou eles se rendem, ou eles precisam resistir para proteger o seu povo, proteger as famílias, proteger o seu território contra a invasão feita pelas tropas russas. Então, quem é que conseguiu chamar o Vladimir Putin para a paz? Quem é o mediador que está conseguindo dissuadir o Putin de invadir a Ucrânia, de reconquistar todo o território da antiga União Soviética nesse processo de autocracia reacionária, né, de resgatar aquele passado idealizado? Ninguém está fazendo isso. Que o Lula se coloque como alguém disposto a mediar esse conflito, disposto a conversar com o Putin, é uma coisa, mas as palavras que ele usa, os termos, as declarações, essa mania de toda hora tentar de alguma maneira equiparar a Ucrânia à Rússia, essa associação com um cão que está ali perto da fronteira latindo, como se uma aliança militar de defesa, em que existe um processo de adesão para cada país, uma cláusula de que algum país invadido pode gerar uma reação coletiva, não é para atacar a Rússia, e ele está usando isso como pretexto para legitimar de alguma forma aquilo que a Rússia fez e posar ali como alguém que numa mesa de bar, como ele falou na corrida eleitoral, com todo mundo bebendo cerveja e tal, poderia resolver esse conflito. Tem muita prepotência, mas tem perversidade também. Vou trazer mais duas declarações do presidente nessa coletiva com o primeiro-ministro alemão, agora na área comercial. Lula citou a retomada do acordo Mercosul-União Europeia e enfatizou que acredita nas compras do governo como uma maneira de fomentar a indústria nacional. Uma coisa que para nós é muito cara são compras governamentais. Isso para nós é muito caro. Eu queria deixar claro que um país em via de desenvolvimento como o Brasil, as compras governamentais é uma das formas de você fazer crescer pequenas indústrias brasileiras e médias indústrias brasileiras. Se a gente abrir mão disso, a gente está jogando fora a oportunidade das nossas pequenas e médias empresas crescerem. Ao lado do chanceler da Alemanha, Lula também disse que tem interesse que o Brasil faça parte da OCDE, mas não como um país menor. Vamos ouvir. O Brasil tem interesse de participar da OCDE. O que nós queremos é saber qual é o papel do Brasil na OCDE. Qual é o papel do Brasil? Você não pode participar em qualquer organismo internacional sendo um cidadão menor, inferior, ou seja, como se você estivesse sendo observador. No meu primeiro mandato eu não tinha interesse de participar, várias vezes dissemos que não iam participar, agora já fazem 12 anos que eu deixei o meu primeiro mandato, nós estamos dispostos a discutir outra vez e saber quais são as condições de uma entrada de um país do tamanho do Brasil na OCDE. Lorival, eu confesso que eu fiquei com dúvida se tinham brifado o Lula direito, porque assim, o Brasil hoje é um observador na OCDE. O que ele está pleiteando é ser membro. E aí, quando você é membro de uma organização como a OCDE, não existe, é diferente da ONU, onde você tem o Conselho de Segurança, onde alguns países sentam, ou tem direito de veto, etc. Na OCDE, todos são membros e têm as mesmas obrigações. Ele foi mal brifado? Eu acho que ele não sabe o que é a OCDE, né? Porque ou ele está fazendo uma demagogia ou provavelmente as duas coisas. Por quê? O que dá valor à OCDE? Por que a OCDE existe? Porque existem regras que todos os países cumprem igualmente, independentemente de serem os Estados Unidos ou o Chile, certo? Não importa o tamanho do país, as regras são as mesmas para todos os países. É diferente dos organismos multilaterais, em que o capital que cada país tem lhe dá um poder de voto e também de negociação internamente, mesmo naqueles em que as decisões são por consenso. A OCDE não toma decisões, não tem negociação, ela tem regras e é por isso que ela tem um valor, porque aqueles países, ao cumprirem aquelas regras de convergência econômica, de governança, jurídica, de estabilidade, os tornam países mais atraentes para o investimento. É só isso. Então, a OCDE não tem condições de ceder ao Brasil, abrir exceções para o Brasil, porque gostaria muito de ter o Brasil no clube, porque isso destruiria a OCDE. Abrir essas exceções
tiraria todo o sentido da OCDE. Parece que ele, não sei, não entende. O que dá a percepção é que eles querem avaliar se querem entrar nesse ou naquele acordo, mas para você se tornar membro, ou você abraça todos ou você fica de fora. Caio, acordo Mercosul-União Europeia. A gente sabe que os europeus querem endurecer a parte ambiental e não assinaram o acordo até agora, um acordo que negocialmente estaria fechado por conta da gestão ambiental de Jair, ou a não gestão ambiental de Jair Bolsonaro. Lula falar que vai mexer no acordo de compras governamentais é uma estratégia de negociação para fazer frente a isso que os europeus estão falando, ou é realmente uma ideia da equipe de política externa e da equipe econômica de que você precisa de compras governamentais para estimular as pequenas e médias empresas? Porque aí parece uma ideia um pouco antiga, porque você começa só a aumentar os preços para o Tesouro Nacional. Você acha que é estratégia ou você acha que é ideológico? Raquel, são duas questões diferentes. Bom, a entrada na OCDE nunca foi uma demanda desse governo, nem na campanha, quando a gente conversava ali, apurava, Celso Amorim, esse pessoal todo ali que idealiza e formula a política externa já na campanha. Nunca foi interesse do governo Lula, do então candidato Lula e da campanha do Lula entrar na OCDE. Essa é uma questão. E a questão das compras governamentais está inserida aí, porque, salvo engano, é uma das exigências aí de não ter essa restrição, essa cláusula. Outra questão é o acordo União Europeia-Mercosul. Aí sim, eu noto, pelas conversas que eu tenho com a diplomacia brasileira, um interesse, sim, de avançar e de fechar. Na semana passada, inclusive, ali o sinal que o Lula deu a portas fechadas, pelo que eu apurei ao presidente do Uruguai, era de que sim, de que é uma das prioridades, é prioritário o acordo União Europeia-Mercosul. Aí sim, a gente pode esperar o avanço. Eu notei que o próprio chanceler da Alemanha sentiu ali o Lula muito mais, vamos dizer, apressado, entusiasmado, disse que no primeiro semestre, não deve ser para esse primeiro semestre, evidentemente, tem muita questão para ser revista, mas é algo prioritário. Da OCDE, não. Da OCDE, já desde a campanha, ninguém ali dizia que pretendia mesmo entrar e avançar nesse. Era uma demanda muito mais do governo Bolsonaro do que do governo Lula. O governo tem duas percepções diferentes, mas o Lula, entre o OCDE e Mercosul União Europeia, mas ele diz claramente que para fechar o acordo Mercosul-União Europeia, ele quer renegociar um dos capítulos deste acordo, que é o capítulo de compras governamentais. Um capítulo que já está fechado. Então, se você reabre esse capítulo, é como um castelo de cartas, um acordo comercial desse. Uma coisa compensa a outra, periga você reabrir a negociação inteira. Agora, Felipe, são dois vetores que seriam tanto o Mercosul União Europeia quanto a entrada na OCDE importantes de modernização do Estado brasileiro. E quando o Lula fala, a gente tem a sensação, e hoje ficou muito claro, ele lembra muito dos mandatos dele, das realizações, da negociação que ele fez, mas ele fala pouco do para frente, ele está com os olhos muito presos lá atrás? Olha, às vezes a gente discute geopolítica, acordos comerciais e muitas vezes as decisões me parecem ser tomadas a partir de questões comportamentais, individuais, de mentalidade. Então o Lula, por exemplo, ele me parece uma pessoa tremendamente controladora. Ele tem pavor de perder o controle. Ele deu aquela declaração de que não acionou a GLO, lembra que o general ia ficar com mais poder do que ele, sem ter sido eleito. Nem estava certo aquilo que ele estava falando, mas o temor dele de perder o controle era muito grande. Ele deu aquela declaração contra a independência do Banco Central outro dia. Me parece que a visão dele sobre a OCDE, Lorival, é de perda do controle. É porque você tem ali as melhores práticas, questão de gestão pública, de democracia consolidada, instituições, uma defesa de economia de mercado e tal, e talvez seja um poder supranacional que traga demandas e diretrizes que o governo Lula não quer seguir. Ele quer se deixar aberto para a possibilidade de tocar a sua própria agenda. Você precisa fazer deveres de casa também para aderir. Ele vai fazer o dever de casa, por exemplo, de criar um ambiente contrário à possibilidade de corrupção. A Transparência Internacional está atuando, dando relatórios para a OCDE. Então, me parece mais uma questão por aí.